Agora a gente pode começar. Gente, falar sobre ah, diagnóstico diferencial das linfadenomegalias em criança é um desafio, tá? Porque a própria propedêutica, ela exige muita experiência. Então, eu vou tentar fazer um aparato de tudo que eu vi na literatura, baseado principalmente no consenso, nos protocolos da Sociedade de Pediatria. Tá? Gente, primeiro a gente pode começar com um conceito que é meio óbvio, né? Do que são as adenomegalias. Adenomegalias são os aumentos dos linfonodos. Pode passar o próximo. Porém, que tamanho a gente vai considerar aumento de linfonodo? Isso, de acordo com a Sociedade de Pediatria, vai variar um pouquinho dependendo da região. Para nós, da cabeça e pescoço, costuma ser acima de 1 centímetro. A gente já considera um linfonodo aumentado. Não é um linfonodo suspeito, é outro linfonodo aumentado. Isso é para definir a adenomegalia, tá? E vai variar de região para região. Observem aqui que o supraclavicular, a gente deve considerar ele para investigar de qualquer tamanho, tá ok? Próximo. Para a gente fazer a propedêutica das adenomegalias, a gente precisa ter em mente algumas coisas, tá? Primeiro, a classificação. Isso vai ajudar quando a gente for investigar, tá? Elas podem ser localizadas ou generalizadas, tá? Localizadas é quando elas acometem apenas uma região contígua, tá? E a generalizada, aumentou aí? A generalizada ocorre quando tem mais de 2 regiões não contíguas do corpo acometidas, tá? Elas podem ser também agudas, subagudas ou crônicas. A linfadenomegalia aguda é praticamente 90%. E praticamente todas são reacionais ou infecciosas, tá? Elas não causam tanta preocupação. Mas no serviço terciário que a gente participa, a gente vê muita coisa atípica. A gente vê linfadenomegalia aguda que não responde ao tratamento com antibiótico, que é bilateral, tá? Muita coisa atípica e que causa muito susto, causa muito espanto e, no final das contas, continua sendo benigno, tá? As crônicas, acima de 6 semanas, elas devem ser observadas, tá? E investigadas, tá? Essas têm o maior risco de serem doenças granulomatosas ou neoplasias. Próximo. E o que a gente tem que ter na cabeça quando a gente está diante de linfadenomegalia suspeita ou não, tá? A gente tem uns dados para mostrar das características dos linfonodos que a gente precisa não ser radical, nem pender para o lado de encaminhar tudo e biopsiar tudo, não é o adequado, e nem deixar passar doença maligna, tá? Esse é o nosso medo. Então, tem que ter isso em mente. Linfonodos acima de 2 a 3 centímetros usualmente são sugestivos de malignidade ou doença granulomatosa. 2 centímetros para cima, tá? Mas a gente tem que ter em mente que 75% das linfadenomegalias são localizadas 50% na região da cabeça e do pescoço. É por isso que a gente está falando aqui de linfadenomegalia num congresso de cabeça e pescoço. Tá? Linfadenomegalias generalizadas representam apenas 25%. Próximo. Pode passar. Tá. Quando se trata na atenção primária a linfadenomegalia, ou se acompanha essa linfadenomegalia, depois que a maioria, mais de 90%, vai ser explicada e vai curar. Tá? As inexplicadas, tá? São só 0,6% dos casos, ou seja, realmente é a minoria. Tá? E dessa minoria, apenas 1,1% vai estar relacionada com malignidade. De novo, não é para se tranquilizar e deixar passar a doença maligna, tá? E também não é para encaminhar tudo, tá? Próximo.
O importante, isso aqui foi tirado do consenso da Sociedade de Pediatria. O importante mesmo é o que a gente faz ali, junto com o doutor Ney e com o Mário Sérgio no ambulatório, é não largar o paciente. Tá? Aquele linfonodo que não está definido, a gente não vai fazer biópsia de todos, mas em compensação não vai dar alta. O paciente volta daqui a 2 meses, vamos continuar acompanhando. Tem paciente que a gente está acompanhando há mais de 1 ano, tá? E não é maligno, mas a gente acompanha, tá? Não devemos fazer biópsia à toa, tá? Próximo. Então, diante disso, quando a gente vê adenomegalia, principalmente cervical, no nosso serviço, existe um quadro enorme de diagnósticos diferenciais, tá? Desses, a maioria vai ser linfonodo reacional. No entanto, temos as doenças granulomatosas, que a gente teme, e principalmente as neoplasias. É por isso que eu vou falar mais aqui um pouquinho da neoplasia. Então, quando é que a gente vai suspeitar de neoplasia? A gente tem as características dos linfonodos do exame físico, é o principal. Gente, tem muito linfonodo, muita adenomegalia que deixa dúvida na gente. Mas a maior parte dos linfonodos que vão terminar biopsiados e vão terminar sendo malignos, normalmente a gente pega de cara. Né? A equipe, normalmente, né, Mário? A gente chega lá, a gente já suspeitou, esse aqui não tem o que pensar, tem que biopsiar. Tá? Raramente a gente fica ali com o linfonodo, biopsia, não biopsia, fica semanas ali acompanhando, aí termina biopsiando e é maligno. Não. Desses aí, a maioria vai ser benigno. Tá? Então, a clínica é importante. Próximo. Tá. As características do linfonodo em si. O tamanho, eu já falei, maior que 2 a 3 centímetros. Tá? Ficar de olho. Crescimento rápido. Esse crescimento rápido, para a gente pensar em neoplasia, é crescimento rápido, sem sinais de inflamação. Tá? Por quê? Doença inflamatória, reacional, nos linfonodos também cresce em criança muito rápido, é de um dia para o outro. Tá? Então, se não tiver flogose, principalmente se não tiver dor, tá? Ficar de olho nesse crescimento rápido aí, provavelmente vai ter que biopsiar. Consistência bem firme, tá? Alguns descrevem como fibrosa ou pétrea, tá? Os linfonodos que são confluentes e fixos, e segundo alguns protocolos, no nosso serviço não é bem assim, mas segundo alguns protocolos, todos os supraclaviculares. Tá? A gente deve ficar de olho neles, suspeitar. Próximo. Bom, aqui vocês veem um quadro dos diagnósticos diferenciais que são possíveis de acordo com a região afetada. Vocês podem observar aqui que, na maioria dos casos, em criança e adolescente, vai estar presente, o nosso maior temor, é lógico, os linfomas. Tá? É nisso que a gente pensa em primeiro lugar, na maioria dos casos. Tá? Pele pré-auricular, tá? Que vai ser a drenagem do couro cabeludo da pele, a gente pensa primeiro em doença esteocitária, tá? Linfomas fica em segundo lugar, tá? Mas na maioria deles, ó, vocês vão ver linfomas bem aqui em primeiro lugar, como suspeita principal. E a investigação, próximo. Aí é a dúvida que existe até no serviço, onde tem um monte de especialista, tá? A gente está lá com o Mário atendendo, com a Mônica, com o Ney, com o Willer, a doutora Nádia, que tem muita experiência, e ainda assim a gente fica, biopsia ou não biopsia? Biopsia ou não biopsia? Tá? Em alguns casos. Tá? Então, próximo. Quando biopsiar? Tem umas características aqui que dá para indicar. Tá? Vocês sabem que quando tem muito protocolo, muita conduta, significa que nenhum deles é 100%. E é o que vocês vão encontrar na literatura sobre biopsiar linfonodo. Tem muita coisa, tá? Mas acaba caindo muitas vezes na experiência do profissional, tá? Mas a gente tem umas dicas aqui. Quando a linfadenomegalia é localizada e já foi feita toda a investigação, tratamento não funcionou e a gente não tem um diagnóstico.
pode ser que tenha que biopsiar. Linfadenome com características sugestivas de malignidade, aquelas que eu falei, o tamanho maior de 2 centímetros, a consistência, o crescimento rápido, tá? Linfadenomegalia na região cervical inferior e supraclavicular. Normalmente, teria que biopsiar, tá? Generalizada, associada a hepatomegalia e esplenomegalia inexplicada, tá? E linfadenomegalia sem sinais de involução após o tratamento. Próximo. Tá? Existem outros exames complementares que a gente costuma pedir, que pode auxiliar no diagnóstico diferencial das linfadenomegalias. E alguns deles são bem acessíveis, tá? Como hemograma, LDH e ácido úrico. Nas doenças linfoproliferativas, principalmente, o hemograma vai ajudar muito e mielograma também. O LDH, ele está associado muito com doença maligna em linfonodo, tá? Então é bem útil também, tá? Ácido úrico também. Radiografia e TC de tórax, quando a gente tem linfonodo mais abaixo nas cadeias inferiores do pescoço e a gente quer ver massa torácica, tá? Massa mediastinal. Ultrassonografia de abdômen e pelve para ver massa também e diferenciar de linfadenomegalia. Massa pélvica e abdominal. Ultrassonografia cervical, ele pode nos dar as características dos linfonodos, tá? Mas é muito operador dependente. Próximo. Daqui a gente vê algumas características dos linfonodos na ultrassonografia. Isso vai guiar a gente. E a gente fica pedindo seriadamente. A gente pede para o paciente, quando tem dúvida, a gente pede para o paciente retornar, fazer um ultrassom depois de 2 meses. Ideal, ultrassonografista experiente e, de preferência, o mesmo ultrassonografista que fica seguindo o paciente. Tá? Aqui tem uma série de características na ultrassonografia, mas a maioria dos ultrassonografistas só manda para a gente mais a questão do hilo, tá? Do córtex e a forma e o contorno. É mais isso. Tá? E para nós, né, tem sido suficiente para guiar a gente. O que atrapalha às vezes é quando é ultrassonografista diferente um do outro, tá? E que dá muito, como é que se diz? É muito diferente um laudo do outro. Tá? Às vezes a gente tem que mandar repetir com o mesmo ultrassonografista. Próximo. Então, a gente falou de neoplasia, mas a gente não pode deixar de lembrar as outras patologias que fazem o diagnóstico diferencial. Tá? As infecções bacterianas, como eu já falei, são a sua grande maioria e resolvem com antibiótico. Vou falar de novo, a gente tem visto infecções bacterianas que assustam a gente lá no hospital, às vezes até bilateral, e que no final termina não sendo câncer, tá? Mas a grande maioria resolve e resolve na rede primária, tá? Não é necessário encaminhar, tá? Tem que lembrar também das micobactérias, principalmente a tuberculose, e tem um negócio aqui chamado melioidose, que eu também até uns 4 anos atrás eu não conhecia, tá? É uma doença que tem no Ceará, tá? Tem em poucos lugares do mundo, tá? É uma doença que é tipo assim, ela é bem diversificada na sua apresentação clínica, tá? Ela dá de todo jeito, principalmente pneumonia, mas ela pode dar de todo jeito, pielonefrite, abdômen agudo, tá? Então, ela é bem diversificada na apresentação clínica. E o jargão que o pessoal fala da melioidose se você não pensar nela e pedir um exame, você não diagnostica, tá? Então, tem que lembrar. Ela pode ocorrer com abscesso de parótida, abscesso cervical e linfadenôide. Abscesso de parótida, só um dado aqui para vocês terem ideia, a gente não sabe aqui no Ceará, mas na Tailândia, por exemplo, 30% da melioidose ocorre como abscesso de parótida, tá? Aqui, não tem pesquisa, a gente não sabe. E, por fim, as infecções virais. A gente tem que sempre lembrar das infecções virais, tá? Pedir o painel viral. E quando é que a gente suspeita? Na maioria deles, a linfadenomegalia é generalizada, tá? Vem acompanhada daqueles sintomas de infecção viral, ok? E
É basicamente isso, tá? Próximo, acho que acabou. Esse slide aí, ok. Pronto, era isso, gente. Obrigado.